Olá, fofoqueiros! Como vocês estão? A abertura do podcast de hoje vai ser um pouco diferente porque eu tenho um anúncio para fazer. Na verdade, um anúncio e um agradecimento. Eu vou fazer tudo junto. Antes de começar esse episódio, eu queria muito contar uma novidade para vocês. O Nanapod, esse podcast que você está ouvindo agora, tem uma página no Catarse. Isso significa que se você curte o meu trabalho e quer ajudar a manter o Nanapod no ar, você pode me apoiar mensalmente com valores a partir de R$ 5. É só acessar o link que está na minha bio do Instagram ou aqui mesmo na descrição desse episódio e contribuir. Inclusive, eu queria muito agradecer a alguns fofoqueiros que já me ajudaram, já estão me apoiando, que é a Gabriela Amarela, a Janine McClint, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, Janine, mas muito obrigada, a Maiara, minha amiga, Simone Azevedo, Thaisa Nolan, Daniela Isono, Núbia Mota, Aline Leão, Ana Paula Setso, Ana Correia, Rose Sampaio, Renata Ferreira e Ellen Jordão. Muito obrigada de coração pela ajuda de vocês. O recado tá dado, agora vamos pro episódio. Meninas, já vou começar esse podcast falando que possivelmente haverá uma parte 2, porque semana passada eu abri uma caixinha de perguntas, semana passada para vocês, né? Para mim foi hoje mesmo. Eu abri uma caixinha de perguntas e pedi para que as pessoas deixassem dicas de perfis de influencer brasileiros na Irlanda para olhar como material de estudo para esse podcast que você está ouvindo agora. Só que as pessoas não param de deixar. Eu estou meio que assustada, não imaginava que ia ter tanto. Então, à medida que as pessoas vão deixando lá as dicas de perfil, se não for algo repetido, eu vou no perfil da pessoa, dou aquela espiada, vou ficar acompanhando à medida que eu for gravando esse podcast e vocês vão saber a minha opinião sobre cada um deles. Deixa eu ter o meu momento de achar que alguém está interessado na minha opinião, por favor. E eu já quero deixar bem claro também, para as senhoritas e os senhoritos, que eu não vou atacar ninguém diretamente. As opiniões desse podcast são minhas, também de alguns seguidores que me deixaram lá umas fofoquinhas. Eu vou especificar no momento certo, mas sem falar quem que enviou essas sugestões ou o que eles falaram. O sigilo, vocês sabem, é absoluto. Também não vou separar o podcast entre blogueiros com noção e sem noção. Vamos embolar todo mundo para dar um suspense um pouquinho maior. A primeira pessoa que apareceu bastante na caixinha foi um blogueiro chamado Fala Nações. Aí eu fui bisbilhotar o perfil desse rapaz, o nome dele é Pablo. Eu recebi muitas mensagens, inclusive, falando sobre o lado pessoal do Pablo. Eu queria deixar bem claro aqui que eu não vou analisar o perfil dele como pessoa. Estou analisando o perfil de todos, inclusive, aqui como blogueiro, tá? Então, eu gostaria que vocês não levassem para o coração se eu falar algo de alguém que vocês acompanham, ou até de vocês mesmo, porque não é sobre a pessoa em si, e sim sobre a instituição, tá? A instituição blogueiro. Até porque, vamos combinar uma coisa aqui, não tem como a gente conhecer 100% alguém só pelo que ela mostra no Instagram. A gente não vê nenhum por cento da vida dela. Então ela pode falar A ali na frente das câmeras e por trás falar B. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que eu já conhecia esse perfil, Fala Nações, apesar de que a gente não se segue, nem eu sigo ele, nem ele me segue. Eu perdi um bom tempo no perfil dele, vi bastante vídeos, eu percebi que ele é consultor de intercâmbio, mas ele tem alguns vídeos assim reais, né, apesar de ser consultor, que mostram a atual situação da Irlanda, também mostra problemas que ele enfrenta diariamente, os perrengues chiques, né, que todo mundo passa quando vive fora. Então fiquei aí uns dias acompanhando o Fala Nações e, pelo que eu pude ver, esse rapaz vem de uma realidade muito simples no Brasil. Inclusive tem um vídeo dele que mostra onde ele morava, não sei onde é, mas ele mostra algumas cenas assim, da casa dele, né, uma casa muito simples. E também tem um vídeo que foi o primeiro que eu vi quando eu caí no perfil dele, foi o primeiro que me chamou a atenção. Tem bastante visualizações, bastante comentários, inclusive, que é um conselho que ele dá para as pessoas que são maiores de 25 anos, que moram no Brasil, não têm filhos, se jogar no mundo. No início, eu confesso que eu achei que ia ter bastante coisa problemática, né? Porque quando a gente vê esse tipo de mensagem vindo de um consultor, a gente acha logo que a pessoa vai falar um monte de abobrinha. Mas no fundo ele foi bem sincero, eu não vi nada demais não. Inclusive tinha muita gente nos comentários atacando ele, falando que é complexo de vira-lata, e sinceramente eu não acho, tá? Na minha opinião, todo mundo tem o direito de querer algo melhor, e se existir a oportunidade de ir legalmente para um outro país, e a pessoa conseguir fazer isso, eu acho super válido, tá? Ele fala até no vídeo que se não der certo essa experiência, você volta pro Brasil, o Brasil vai estar sempre aqui, e você volta muito mais rico, né? E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de bagagem mesmo.
Eu vi aqui que ele dá bastante dicas de onde comer, onde ir. Tem muito vídeo motivacional, como é de praxe no perfil de um consultor, né? Que de repente, se assistindo fora desse contexto geral do perfil dele, pode sim um ou outro vídeo ser visto como assim, blogueiro da Disney, né? Mas aí também a culpa não é dele. Basta alguns minutos do perfil do cara que você realmente consegue ver que ele fala da realidade como um todo. Então, para quem tá no Brasil e quer ver um pouquinho mais da Irlanda, eu achei sim um perfil válido. A segunda caixinha, a menina pedia para eu falar sobre blogueiras de maternidade. E sinceramente, eu não achei nenhum perfil voltado para isso, diretamente para maternidade. Tem alguns perfis sim que mostram aí o dia a dia dos filhos morando na Irlanda, mas a maioria é voltado para tudo, né? Uma salada mista. Muita gente cagando regras, como criar filho dos outros. Esse é um assunto, sinceramente, que eu não gosto de falar. Eu acho que as pessoas deviam deixar isso para especialista, pediatra, psicólogo infantil, entendeu? Porque o que qualifica uma mãe como uma mãe boa, né? Se cada pessoa é única, como é que um formato de maternidade vai englobar todo mundo? A outra caixinha que eu vou comentar aqui, ela me deixou bastante surpresa, porque eu acho que deve ser a segunda ou terceira vez que eu ouço alguém falando mal desse blogueiro. E é um blogueiro que eu conheço há muito tempo, tá? Vamos colocar aí desde, sei lá, 2019. Então, desde 2019 eu só ter ouvido falar mal dele 3 vezes, eu fiquei meio chocada, porque nessa caixinha apareceu umas 3 pessoas falando a mesma coisa. Que é o Pobre na Irlanda. Sim, o Lucas, né? Pra quem não conhece, o nome dele é Lucas. Ele veio do subúrbio do Rio de Janeiro e o perfil dele tem como público-alvo pobres que moram ou querem morar na Irlanda. Então, desde o início do perfil, ele mostra os perrengues que a gente passa, né? A busca por moradia, que nunca acaba, dates ruins que ele teve, que ele tem. Ele fazia bastante parceria, bastante público com estabelecimentos brasileiros na Irlanda, e ele é figurinha carimbada na parada gay de Dublin, com direito a destaque e tudo. Olha, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito do Lucas. Eu acho que ele é um blogueiro assim bem acessível. Eu vi brincando com ele que ele é um blogueiro acessível, já vi pessoalmente a interação que ele tem com as pessoas na rua, sempre tratando todo mundo de igual para igual, sempre muito educado. O Pobre é aquele tipo de pessoa que você encontra a primeira vez e ele faz você sentir como se vocês fossem amigos de longa data, sabe? Inclusive, esses dias aí ele postou uma série de stories no Instagram dele criticando consultores de intercâmbio que ficam incentivando as pessoas a irem para a Irlanda, mesmo sabendo que nesse momento tá difícil demais conseguir um emprego, tá difícil pra caramba conseguir moradia. Entenda que ele não criticou a profissão dos consultores, ele criticou o fato de que alguns não falam a verdade para os clientes, né? Eles mascaram ali para conseguir fazer a venda, e depois que a pessoa chega na Irlanda e não consegue casa, não consegue emprego, eles muitas vezes culpam o próprio cliente, falam que porque ele não teve força de vontade, ele não procurou o suficiente, ele não foi atrás. E a gente sabe que isso é uma grande balela, né? Inclusive, falando com uma menina que também é consultora, ela falou: Nana, pior não é nem isso, pior é que a gente tenta fazer o negócio certo, tenta falar pra pessoa da realidade, que tá difícil, pra ela já ir com o pé no chão, e muitos viram pra gente e falam assim: você não quer vender não? Tá me apavorando à toa? Eu vou comprar com outro. Aí dá vontade de mandar uma pessoa dessa se lascar, não dá? Deixa eu ver o que é o próximo da lista aqui. A menina colocou assim: lista dos que agregam. Você que já foi embora, tipo, não conta, né? Não conta porque já foi, não tá mais aqui. E que não agregam todos. Que pecado, gente. Eu, como blogueira, sou uma ótima professora de inglês, já deixo aqui bem claro, tá? Porque eu não sirvo pra ser influência. Além de não saber dar dica, eu ainda dava dica errada. A próxima menina colocou assim, abre aspas: Leti Gomes deu o que falar e sumiu, fecha aspas. Então vamos para a história da Letícia, ou Leti Gomes, como ela é conhecida. Eu não conheço a Letícia pessoalmente, tá? Mas ela é uma querida, eu sigo ela me segue também há muito tempo. É uma pessoa super gente boa, que ao longo do tempo da Irlanda, as pessoas começaram a notar que ela passou a publicar umas fotos assim, meio seduzentes, sabe? Começou-se um murmurinho que ela estava mostrando itens de luxo, de marca, fazendo viagens extravagantes, bebendo champanhe. Aí a galera já começou a cair matando, né? Muitos vieram até me mandar mensagem, viram um bafafá, fizeram um post no Facebook. Tanto que a própria Letícia veio a público e falou em alto e bom tom que ela era do job. Aliás, eu achei o máximo, tá? Falei isso pra ela, falei publicamente e ainda incentivei ela a fazer um Close Friends pra comentar os casos curiosos da profissão, porque a gente tem curiosidade, vai dizer que não tem. E uma coisa que eu queria comentar sobre a Letícia nunca saiu por aí falando que viver na Europa era um morango, não, tá, galera? Letícia nunca mentiu sobre o que fazia, ela omitiu.
tá? Ela não querer se expor é um direito totalmente dela. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é se ela ficasse fazendo post motivacional, falando para a pessoa se jogar na Europa como cleaner, que ela vai poder comprar esses itens de luxo aí em 5 meses. Outra é ela só postar as coisas que ela compra, que ela ganha, sei lá. Ela nunca engana ninguém. Ela não fala que é cleaner e que por isso tinha uma vida boa, que era garçonete, sei lá o quê. Ela tem uma vida boa porque ela é do job e ganha muito bem, obrigada. Todo mundo é adulto. Ela não tá incentivando ninguém a ser do job, não. Ela não tá fazendo turismo sexual. Saibam separar as coisas. E só para terminar aqui essa história da Letícia, ela não saiu do anonimato porque ela quis, não. Ela estava muito bem lá vivendo a vida dela, sem encher o saco de ninguém, e aí fizeram um post ridículo falando dela, né, do fato dela ser do job, basicamente expondo a vida da garota sem que ela quisesse fazer isso, aí ela preferiu já assumir, ó, realmente estou falando de mim, tá? Botaram foto da menina, uma exposição assim que eu fico vendo que as pessoas não fazem o que realmente merece, né? A pessoa que é golpista, a pessoa que sai aí dando golpe pra todo mundo, ninguém tem coragem de fazer isso. Agora, por causa de um pudor, um tabu, uma coisa besta dessa, fazem um circo na vida da garota, obrigando ela a ter que se expor dessa maneira. Eu achei bem, bem ridículo. Aí tem gente que vira e fala assim, ai, mas só o fato dela não falar que ela tá comprando as coisas com dinheiro do job já é o suficiente para enganar as pessoas. Não, gente, também não é assim. Ela tem o Instagram dela também como um Instagram profissional. Ela postava as coisas que ela comprava. Tem muitas meninas aí do job que eu conheço que não falam porque tem família do Brasil. Não é porque elas têm vergonha da profissão delas e que ela não quer que as pessoas saibam. É que ela não quer, às vezes, que a mãe saiba, que o pai saiba, que o tio, que o irmão. Ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a abrir o jogo assim. O que eu critico é somente aquelas bonitas que querem que a gente acredite a todo custo que é só ir pra Irlanda e trabalhar como garçonete que você vai começar a comprar iPhone 16, viajar pra Dubai, comprar bolsa da Prada, né? Faça meu favor, vocês entendam que tem uma diferença muito grande entre omitir como é que você ganha esse dinheiro e falar que você ganha de um jeito que você não está sendo honesto. Inclusive, a próxima caixinha de pergunta é sobre esse assunto também. A Mona colocou assim, ó, acho que são PG ou pole dancers e dizem que trabalham em outra coisa e ostentam uma vida de luxo, tá vendo? É isso aí que eu tô falando, isso aí que é escroto. Esse próximo desinfluencer, eu vou falar assim porque eu tenho um ranço dele tão grande, sério. O vídeo mais famoso dele, uns tempos atrás, aí, chegou a alcançar 20 milhões de pessoas, mais de 20 mil comentários, e era ele basicamente distorcendo muitos fatos sobre a Irlanda para fazer parecer um país maravilhoso, né? Falando coisas do tipo, você só gasta 8% do seu salário com comida, dando a entender que a comida é muito barata na Irlanda, né? Fala que a Irlanda é o segundo maior país com poder de compra do mundo, que a Irlanda é o terceiro país mais seguro do mundo. Eu acho bacana que esse tipo de influencer, ele esquece de informar. Esquece não, né? Voluntariamente não fala que essas listas, esses rankings, eles levam em consideração muitos fatores, como, por exemplo, ausência de terrorismo, guerras, estabilidade política, taxa geral de criminalidade, segurança digital, resiliência a desastres. Não dá para comparar um país como a Irlanda, que é minúsculo, com o Brasil, por exemplo, que é enorme, que a gente tem um monte, uma caralhada aí de desastre natural, é queimada, é enchente, que tudo, absolutamente tudo, vai para o boletim de ocorrência. Um estelionato, por exemplo, entra como um crime que vai ser julgado. Já na Irlanda, né? Vocês sabem o que acontece com o estelionatário. Nada. Eu procurei lá no perfil dele e eu não achei nenhum videozinho sequer falando, por exemplo, que os crimes de ódio a imigrantes estão crescendo exponencialmente. Que, de acordo com a Garda, que é a polícia irlandesa, em 2022 foram 582 incidentes gerados por ódio racial. Em 2023 foram 651, 2024 foram 676 e pode contar que em 2025 esse número vai crescer. Isso aí não é bonito deixar no vídeo, né? Isso não é legal deixar no vídeo que em seguida faz uma publi de escola de inglês na Irlanda. Aí não é legal, não vai pegar bem. Aí eu nem vou perder mais o meu tempo, porque assim... 2 minutinhos no perfil desse rapaz e você já vê uma propaganda de curso de como sair do Brasil com apenas 10 mil reais. Como trabalhar fora, como ser montador de imóveis e fazer rios de dinheiro. É só mais um que quer ganhar dinheiro fácil às custas da vontade que o povo tem de sair do Brasil desesperadamente, né? A
próxima que eu vou analisar aqui é a Bai Luciana Machado. Eu já conheço a Lu, ela morava na Irlanda com a família, depois ela foi para Portugal, montou um restaurante lá, as coisas não deram muito certo, e eles voltaram para a Irlanda aí acho que uns 2 anos atrás, talvez 3. Basicamente o perfil da Luciana é mostrar sobre o dia a dia dela e dos filhos na Irlanda, e recentemente ela embarcou na vida fitness. Perdeu muito peso, ela mostrou, inclusive mostra, né, a rotina dela nessa nova vida sem o sobrepeso. E ela e a família viajam pra caramba. Então é legal aí, se você quiser pegar dicas de lugares pra visitar dentro da Irlanda, é uma boa. A filha dela, inclusive, é uma fofíssima, fala um inglês assim invejável. Eu não posso deixar de comentar também a treta que rolou entre a Luciana e a Gabriela semana passada, né? A Gabriela, que é outra influencer de Dublin. E a treta foi mais ou menos assim. Parece que a Luciana postou um story falando o seguinte, abre aspas. Desabafo, kkkk. Redes sociais, na maioria das vezes, são uma grande enganação, né? E o mais triste é que em pleno 2025, muita gente ainda acredita em tudo que vê por aqui. Tudo por uma parceria. O serviço pode ser péssimo, mas se a pessoa está ganhando ou recebendo de graça, bora enganar o povo. Esses dias, revirando a timeline do Instagram, vi uma influencer aqui da Irlanda dizendo que a vida é super corrida e que ir pra academia é impossível. Até aí, ok, prioridades. Mas aí que vem o detalhe, kkk. A mesma pessoa encontra tempo para fazer um procedimento estético que leva, sei lá, 1 hora. Conclusão, está fazendo não porque realmente acredita no procedimento, mas porque ganhou. E, claro, precisa vender a ilusão. Não é sobre ser contra parcerias, até porque eu também faço, mas jamais faria algo só pelo recebimento. Até quando não sei se é bom, sou transparente. Digo logo, vou experimentar. Não faço ideia se funciona, mas vou contando tudo para vocês. É sobre isso. Reticências, fecha aspas. Bom, eu concordo muito com o que a Luciana falou aqui. Realmente tem muita gente que não tá nem aí para o que tá oferecendo, né? É aquele famoso ditado, dinheirinho na mão, calcinha no chão. Mas o grande problema desse story é que ele foi uma indireta, né, para alguém, e a Gabriela achou que essa indireta tivesse sido para ela, porque ela tinha postado sobre o procedimento. Acho que em algum momento ali ela falou que ela gosta de fazer academia num determinado horário, mas que não estava dando para incluir essa atividade na rotina dela, enfim. Então ela realmente aí achou que o story foi direcionado a ela. Não dá para saber 100% se foi ou não, a única pessoa que pode falar isso é a Luciana e ela não se pronunciou, mas aí a Gabriela foi lá e fez uma sequência de stories que só faltou marcar a Luciana, né? Soltando o verbo a lá Gabriela do Velho Testamento. Mas eu não fiquei atrás, fui lá e botei o de todo mundo, porque todo mundo merece engajamento, entendeu? Se vai dar entretenimento de qualidade pra gente, por que não a gente engajar, né? A próxima da lista é a Tagarela. Essa, apesar de eu não conhecer, eu sigo ela. Sinceramente, não faz muito o meu estilo de blogueiro. Dei lá uma bisolhada no perfil dela. Ela fala muito sobre lifestyle e eventos, então pra mim, que não tô na Irlanda, né, que tô no Brasil, não é tão necessário. Se você curte saber o que tá rolando, onde tá rolando e quando, vale a pena seguir a Tagarela. Eu dei mais uma olhadinha aqui no perfil dela e ela tem um estilo bem parecido com o meu, assim, fazer vídeos engraçadinhos. Ela puxa mais para esse lado cômico, pega o assunto que às vezes é sério e fala dele de uma forma mais leve. Alguns vídeos dela, inclusive, criam uma expectativa de que ela vai falar alguma coisa séria e no final das contas ela prende tua atenção, mas era só uma brincadeira, sabe? É bem esse estilinho aí. Vi também que ela é produtora do Irlanda Talk Show, do Edu. Eu não lembro em que momento eu segui a Tagarela, deve ter sido aí nessa época da Laís, ano passado, que inclusive tá fazendo 1 ano. Agora esse perfil aqui eu vou fazer questão de mostrar, tá? Eu não conhecia. De cara, quando me passaram, eu falei, deve ser um desses blogueirinhos Disney aí que fica tentando o tempo inteiro convencer a gente que morar no exterior é um mar de rosas, né? Mas não, menina, não é que eu quebrei a cara? O perfil dele se chama Fui Morar Fora. Pelo que eu vi, são um casal. Ela se chama Lauriane e ele se chama Jefferson. Basicamente é o Jefferson que é o mais saidinho, né? Ele que tem os vários vídeos lá, estilo comédia, motivacionais, mas sempre cambiando aí pra comédia. Mas o que eu mais gostei é que ele tem um vídeo de cara, assim, quando você entra no perfil, que fala assim, abre aspas, minha vida depois de descobrir que não preciso ficar comparando o Brasil com o país que moro pra ser feliz. Fecha aspas. É isso, gente. É isso. Venceu a internet. O dia que as pessoas pararem com essa merda vai ser a melhor coisa. Tudo bem, você comparar de vez em quando, né? De vez em quando você precisa mesmo comparar. Mas o tempo todo é insuportável, uma competição absurda, parece até futebol. Então, no perfil aí desse Fui Morar Fora, eles falam sobre dificuldades de moradia na Irlanda, fazem umas críticas à Garda, como eles lidam com a violência contra imigrantes. Tudo de uma forma bem levinha, não é nada pesado. Eu gostei desse perfil bastante, vou seguir.
Agora, vamos a uma opinião polêmica. Deixaram aqui o Instagram de uma mulher que foge desse circuito Dublin, que até agora a gente só falou de Dublin, né? Que eu saiba, todos eles que eu falei até esse momento são de Dublin. E ela, recentemente, esteve nos holofotes. Inclusive, veio um monte de gente me mandar mensagem para saber se eu sabia o que tinha acontecido com ela, porque aparentemente ela tinha um Instagram que bombava, um canal do YouTube também, onde ela mostrava o dia a dia dela como imigrante, onde ela basicamente se matava de trabalhar e estudar, e um belo dia ela sumiu do nada, apagou todas as redes. Começou-se aí uma especulação, porque aparentemente ela nunca mostrava a cara do cremosinho dela, que é um irlandês. E algumas seguidoras minhas já estavam quase chamando a polícia. Foi uma parada meio pesada mesmo, sabe? Aí depois de muita procura, muito fuzuê, ela reapareceu e explicou para as seguidoras dela por que ela sumiu. Falou que ela teve um burnout, que ela estava trabalhando muito, estudando muito. Também, né? A vida da menina era trabalhar, sei lá, 15 horas por dia. Depois ela estudava as outras 9 e gravava, editava. Não é fácil. Eu não posso falar muito porque o único vídeo que eu vi dela, para falar a verdade, eu achei de péssimo tom, né? Uma coisa meio humor de crente, não faz muito meu estilo. Eu também não gosto muito dessa ideia de romantizar o trabalho, assim, exaustivo, né? Nossa, olha como eu trabalho pra caramba, 15 horas por dia. Você não tem que morrer de trabalhar. A gente está nessa vida para poder viver. A gente trabalha porque ninguém é herdeiro. Mas se você se matar de trabalhar agora, ali na frente você vai ter um problema, como foi o caso dessa menina aí. Então, não sei se adianta muito, né? Muita gente também comenta sobre o jeito que essa influenciadora tem de ser meio avoadinha, sabe? E pelo que me contam, ela sempre esquece as coisas, sempre tem alguma coisa dando errado no dia a dia dela, né? Ela mostra nos vídeos, nos stories. Aí as pessoas se perguntam, né, se é personagem ou não. Como eu disse, eu só vi um vídeo do canal dela, talvez 2, alguns stories, né, quando eu tava analisando o perfil. Então eu não posso dizer se é personagem ou não. As coisas que eu vi dela, que me mostraram, que me falaram, eu achei normal. Ela tem sim uma pegada mais cômica, como eu falei, um humor meio crente, mas engraçado. Que eu saiba, ela vem de um background bem simples, muito simples mesmo, de comunidade do Rio de Janeiro. Já contou algumas vezes sobre o passado bem pesado que ela teve, inclusive recentemente ela dividiu sobre essa história numa live que ela fez sobre um abuso que ela sofreu. E a fofoca que chegou até mim, e depois ela mesma confirmou nessa mesma live que eu comentei, foi que ela recebeu uma chamada da empresa que ela trabalha, que é um hospital, porque ela estava gravando muito a rotina desse hospital. E parece que tanto os funcionários quanto alguns pacientes não estavam nada felizes com essa invasão de privacidade. Agora senta bem confortável que essa próxima história é longa, tá? O próximo blogueiro que eu vou comentar, eu vou culpar ele eternamente, porque graças a ele eu caí num dos maiores golpes do ano de 2024, que foi o golpe daquela empresa de contabilidade que tinha uma brasileira que era casada com um irlandês, que segundo ela era auditor fiscal. Lembra dessa empresa? Então, ela se aproximou de mim justamente porque eu sempre falei para as pessoas não confiarem o imposto de renda delas a esse rapaz. Eu vou contar a história toda. Quando eu estava no Brasil com o meu ex, que era bem grande no Instagram, ele estava bombando na época, eu recebi uma mensagem privada de uma seguidora dele, que era muito ativa, inclusive, querendo fechar uma parceria com a gente. Todo mundo sabia que eu cuidava de tudo no perfil dele, por isso que era mais fácil falar diretamente comigo, porque as DMs do Instagram desse meu ex eram absolutamente cheias e realmente era muito difícil para ele dar conta de falar com todo mundo. Daí essa moça começou a falar comigo, querer ser minha amiga, isso lá em 2021, quando a gente estava quase indo embora para a Irlanda novamente. Eu disse que preferia esperar até a gente voltar, porque não fazia sentido para mim oferecer um serviço, mesmo que fosse uma publi, sem poder usar esse mesmo serviço, sem testar. Muito que bem. Assim que a gente voltou, essa mulher começou a se fazer de amiga. Levou a gente para passear na casa dela, que era lá no interior da Irlanda. Me mandava muitas mensagens, comentava tudo, dava dica, me ajudou a conseguir casa, creche para minha filha, resolver pendências do Child Benefit, que eu não fazia a menor ideia por onde começar. Absolutamente tudo que vocês podem imaginar, ela me ajudou. Inclusive, ajudou a gente a comprar um carro. A gente comprou nosso carro no nome dela. Eu vou deixar essa história aí para um próximo podcast, porque o negócio é bem longo. E eu já estava ouvindo histórias desse rapaz, que se auto-intitulava o guru do Revenu. Inclusive, algumas seguidoras minhas me mandaram mensagem contando de golpes que elas caíram com esse mesmo rapaz e me mostrando postagens do Facebook falando dele, do que ele fazia. Basicamente, ele estava alterando o imposto de renda das pessoas para elas receberem mais dinheiro de volta do que eles deveriam. Aí,
como é que ele fazia isso? Ele entrava na sua conta com o seu login, alterava tudo, fazia o seu imposto de renda normalmente. Mas suponhamos que ele pedia restituição de coisas que você não tinha usado. Sei lá, se você tivesse um cachorro, ele colocava que esse cachorro era de suporte emocional. Se você tivesse filhos, ele falava que seu filho tinha alguma doença. Aí o Revenue, que é o leão lá da Irlanda, calculava o custo que essa pessoa teve, né, possíveis gastos, e devolvia um valor muito maior do que essa pessoa deveria ter recebido normalmente. E ele cobrava 30%, 20% do valor que era restituído para você. Então, se você ganhasse 1.000 euros de volta do Revenue, ele ia cobrar 30% desse valor ou 20%. Então, quanto mais você ganhava de restituição, mais ele ganhava também. Entendeu a jogada? O grande problema é que o Revenue não pede recibos no momento que você faz o imposto de renda. Então, se você gastou realmente tudo que você colocou ali, você precisa guardar esses recibos para caso o Revenue peça para que você comprove no futuro esses gastos, você tem essa comprovação em mãos. Só que pensa, seu filho não tem doença, seu cachorro é só um vira-lata comum, aí o Revenue vem depois de 1, 2 anos e te pede para comprovar aquilo tudo. E você faz o quê, meu amigo? Você nem sabia do que eles estavam falando, você não imaginava que ele tinha feito isso? Aí é multa e problema na certa. Porque em alguns casos você não pode nem aplicar para a cidadania, você não pode pedir empréstimo por uma quantidade determinada de anos pelo Revenue. Você fica queimado. E não tem quem culpar, porque você não consegue nem provar que foi ele que alterou tudo, porque ele usou o seu login do Revenue, entendeu? E o seu login do Revenue é de responsabilidade unicamente sua. Você não pode passar esse login para um terceiro entrar na sua conta. E vamos combinar que nem se fosse uma empresa séria, registrada, o Revenue não culpa a empresa, porque a gente viu isso, a gente aprendeu da pior maneira possível, né? Com esse golpe aí que eu falei no início dessa história. Imagina um rapaz que alega que fez um favor para você. Então eu sempre alertava as pessoas não deixarem ele fazer nada na conta deles do Revenue. Por mais que a oferta fosse muito boa, poxa, se eu receber 1.000 eu pago 20%, compensa. Porque eu não tenho que pagar um valor fixo, muitas empresas cobram um valor X, independente de quanto você vai ser restituído, você vai ter que pagar essa empresa pelo serviço que ela prestou. Ele não, ele só te cobrava se você ganhasse alguma coisa. Se você não ganhasse nada, o trabalho dele era em vão, mas ele sabia que você ia ganhar, porque ele ia fazer você ganhar de qualquer jeito, entende? E esse blogueiro fez isso com muita gente, tá? Muita mesmo. Ele se auto-intitulava, como eu falei, o guru do Revenue. E tem prints de pessoas que contactaram o cara, vários prints de conversa dele no WhatsApp, áudio, né? Muitas pessoas o acusaram, fizeram boletim na Garda, no Revenue, e não deu em nada. Eu acho que ele continua ativo, tá? Inclusive, na época, ele chegou a dizer que não era ele quem fazia essas coisas. Era um farsante que se fez passar por ele. Obviamente que era mentira, porque na época eu tinha contato com muitas pessoas bem próximas dele que afirmaram que era ele sim. Inclusive, ele ainda tirava sarro dessas pessoas que foram lesadas. Bom, eu vou ficando por aqui porque eu já soltei muito meu veneno, já dei muito entretenimento para vocês para essa semana. Semana que vem eu volto com mais blogueiros. Quem será que vai estar na parte 2?